Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. Votos que se encontra a gozar de uma boa saúde. Hoje, a pedido de um dos nossos visitantes do canal, quis saber sobre os direitos da mulher em relação ao tema anterior que falava dos direitos da mulher em caso da morte do marido. E antes de falar sobre os direitos da mulher na união de fato como foi pedido, primeiro, quero trazer alguma distinção entre a união de fato e o casamento, em termos de direitos e vamos dizer, prerrogativas ou privilégios. E eu elenquei pelo menos 3 que distinguem do casamento e a união do fato. O primeiro tem a ver com a adoção do apelido do marido ou não. No casamento, a mulher tem a possibilidade, querendo, de adotar o apelido do marido. Na união de fato já não tem esse direito. Segundo, no casamento, todos os filhos concebidos pela mulher presume-se como pai o marido. Ou seja, no casamento existe a presunção legal, existe a ligação real e prática de que toda mulher que está grávida, o pai da gravidez ou o pai dos filhos é o marido. Na união de fato, já não. Para que haja o registro da filiação, ou seja, para que haja o registro do pai na cédula ou no BI da criança, ou na certidão de nascimento da criança, é necessário que o pai também vá ao registro, se for o caso de registro, ou ao centro de saúde onde a criança foi nascida, se estiver a registrar, para que testemunhe presencialmente. Ou, se não estiver presente, terá que mandar 3 pessoas para testemunhar de que aquela criança ele é o pai. Diferentemente do que acontece no casamento, que não há essa obrigatoriedade da presença do pai no registro dessa criança, bastando para tal exibir a certidão de casamento. E o terceiro elemento que eu elenquei na distinção destes fenômenos da união do fato e do casamento, para além da adoção do apelido e do estabelecimento da filiação, é a questão do regime dos bens. No casamento, as partes podem decidirem escolher um dos 3 regimes de bens que melhor entenderem, que pode ser o regime de separação de bens, o regime de comunhão geral e o regime de comunhão de adquiridos. Enquanto na união de fato há uma imposição que o regime de bens na união de fato é de comunhão de adquiridos, não tem outra alternativa. Então, são essas prerrogativas ou esses direitos que a mulher pode encontrar, se assim queremos entender, no regime da união de fato e no casamento. E por isso que sempre aconselho-se a optar pelo casamento, que é a figura que traz o melhor apadrinhamento, que melhor salvaguarda os direitos da mulher. Não porque de fato não acontece, também é salvaguarda, mas em termos de eficácia e eficiência jurídica, melhor é o casamento. Porque você há liberdade de escolher. Escolhe o regime de bens, os filhos que for a ter sempre o pai é o marido, e também se quiser adotar o apelido da mulher ou não, aliás, não da mulher, o apelido do marido ou não, está livre de escolher, enquanto não de fato não tens como adotar o apelido do homem, não tens a possibilidade de escolher o regime de bens, os filhos que for a conceber não de fato terá que registrar com o pai da criança ou terá que haver 3 testemunhas para irem certificarem de que na verdade o pai da criança é o senhor que ficou em casa ou que foi ao serviço. Então, exatamente sobre os direitos da mulher em caso de união de fato. Considerando que na união de fato, o regime de bens ou de comunhão de adquiridos pressupõe que todos os bens que o homem e o marido adquirirem a partir do dia que estão a começar a viver junto até o fim dos seus 17, 20 anos, são bens comuns do marido e da mulher. Bens que adquiriram a partir do dia 1 que começaram a viver na mesma casa.
Mesma casa, comungar mesma cama, mesmo teto, mesmos utensílios, sem haver interrupção e a viver à vontade. A partir desse momento, esses bens são comuns. No dia que haver problemas e cada um seguir a sua vida, fim dos 30 anos, 40 ou 50 anos, a mulher tem direito de dividir os bens que adquiriu com o marido na proporção de 50% para cada um, ou seja, 50% para o marido e 50% para a mulher. Mas há uma ressalva. Se existirem filhos menores de idade, nessa divisão dos bens deve-se ter em conta também a legítima dos filhos menores de idade, que serão representados pelo curador do menor, que é o Ministério Público. Se não existirem filhos menores, mas haverem maiores ainda em tempo de estudos, em tempo de escolas, pode ser na universidade, ou nas escolas privadas, ou na escola pública, mas no ensino que ainda depende de alimento, depende de ajuda dos pais, então, na divisão desses bens, deve também ter em conta a esses filhos maiores que ainda estão a frequentar a escola. E para tal, pode-se constituir um conselho de família, que será formado entre o pai e a mãe, e os filhos, e vão decidir como fazer a partilha dos bens entre o pai e a mãe, e não se esquecendo dos filhos que ainda estão a frequentar a universidade, ou as escolas, ou os institutos privados ou públicos. Então, esses direitos que a mulher tem sobre os bens são exclusivamente dela. Após a efetivação da divisão, por exemplo, nos 50%, havendo filhos nessa situação de escola, universidade, se é um patrimônio que gera lucro, pode-se decidir que dos 50% que está com a mulher, tire 25% para ajudar os filhos. E os 50% que está com o homem, também que tire 25% para ajudar os filhos. Ou numa posição inversa, também pode ser os 12,5%. 12,5% para a mulher e 12,5% para o homem tirar e ajudar os filhos. Mas isto tem a ver com as condições econômicas dos companheiros, ou seja, da mulher e do homem. Então, são esses direitos que ela tem. E o outro direito, se por acaso nesta relação de união de fato existirem filhos não registrados, a mulher pode, junto ao Ministério Público, submeter um processo de averiguação da paternidade ou investigação da paternidade para que o marido assuma o registro das crianças que não foram registradas. Este é um direito, mas não tem já o direito de usar o apelido do marido, não tem. E também, se nessa união de fato haver algumas dívidas em que a mulher contraiu ou o homem contraiu, em que essas dívidas foram para o bem do casal no aumento desse patrimônio, então essas dívidas também terão que ser pagas com os bens que o casal adquiriu. Se os bens foram divididos para a mulher 50% e também 50% para o homem, então terão que ter uma percentagem para pagar as dívidas que ambos conhecem e foram úteis para a existência do império patrimonial que os companheiros de fato adquiriram. Então, são esses direitos que a mulher tem em caso de união de fato. Então, não é porque a mulher não casou e quando se separa, então vai à casa dos pais ou vai seguir a sua vida de mãos abanadas. Não, 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 não. Terá que dividir o patrimônio. Agora, diferente do que acontece é a pessoa ir ao tribunal ou procurar um advogado ou um defensor público ou um jurista, dizer que eu quero uma indemnização pelo tempo que eu vivi com ele. Não, 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 não. É uma situação já diferente. O que vai se requerer é a divisão dos bens comuns pelo tempo que viveram juntos. Se não adquiriram nenhum bem, então não há nada que dividir, cada um segue a sua vida. Mas também duvido numa situação em que as pessoas vivem juntos durante 20 anos. Pelo menos alguns pratos vão ter, né? Pratos, colheres, copos, por aí. Alguma coisa vão ter, mesmo se for pentes, vão ter alguma coisa para dividir pelo tempo.
Então, é isto que queria explicar sobre os direitos da mulher em Cabo de Fato. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e também, como fez o nosso irmão que gosta de ver os vídeos do canal, de sugerir temas para que as pessoas tenham um pouco de conhecimento sobre o direito e de forma mais prática, como eu tento explicar aqui, usando a linguagem terra-terra, a linguagem popular, para que se perceba. E para hoje é tudo. Muito obrigado.